Porque tudo que vem do Espírito Santo é bom para nossas vidas. Então, Hebreus capítulo 11, verso 1. Quero que você leia na sua versão, vamos ler o verso 1 e o verso 2. Eu botei na versão da Bíblia NVI aí. Deixa você procurar aí na sua Bíblia aí. Eu estava com saudade de uma Bíblia de papel, sabe? Estou com uma aqui agora, minha esposa me deu. Isso é um presente que uma esposa dá, né? Uma Bíblia, que presente maravilhoso, né? Essa me ama mesmo, né? Deu uma Bíblia. Poxa, tudo que eu queria ganhar. Amém? Então, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, o texto diz que a fé é a prova, é a certeza. Tem uma versão que diz que a fé é a prova de coisas que não se viam. Você não via enquanto não tinha fé. Enquanto não tinha fé, não tinha como ver. Porque dizer que tem fé e ter fé são duas palavras totalmente distintas. Porque tem esse mundo tem uma visão a respeito de fé. E a Bíblia tem uma outra visão a respeito de fé. Porque fé não é o que eu sinto, é a certeza que eu tenho para trazer à existência aquilo que eu estou vendo, aquilo que já existe. Mas eu vejo pela fé, eu vejo pela certeza. Tanto que a gente até semana passada estava falando que fé é certeza. Fé é certeza. Fé é certeza. Porque certeza, e ele até nessa versão, ele diz que é a convicção. Se eu tenho convicção, ninguém consegue mudar isso. Porque eu tenho convicção, eu tenho certeza. Hoje aconteceu um fato com a gente, que eu estava conversando com ela. Se tem certeza, não aconteceria. Porque quando eu tenho certeza, eu posso me agarrar àquilo ali. Então, essa que é a questão de tirar as pessoas desse patamar da dúvida. Que esse é o combate de Deus. E o combate do inimigo é para manter as pessoas na dúvida. Deus quer tirar, arrancar as pessoas da dúvida. Mas espera aí, como é que faz isso? Colocando certeza no coração. Por isso que Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então, um relacionamento com a palavra traz certeza para o meu coração de quem Deus é, que aí no verso 6 de Hebreus, capítulo 11, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que acreditam que Ele existe. Que não somente de acreditar que Deus existe, mas acreditar que Ele recompensa aqueles que acreditam que Ele existe. Isso é fé. Então não é uma palavra, eu tenho fé, porque o mundo fala isso. Então a mentalidade, então vou te falar, tudo que você sabia sobre fé quando você era do mundo, você tem que deletar, porque estava errado. Você estava seguindo um caminho, vou te falar, um caminho de morte eterna. Porque a gente leu aí um outro dia que um mestre da lei foi até Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Então, eu nunca verei o mundo espiritual sem nascer de novo, porque a fé não é para o mundo, querido. A fé, fala comigo, a fé não é para o mundo, a fé é para a igreja. O mundo acha que tem fé, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque o justo, está escrito lá, o justo viverá por fé. Quem viverá por fé? Não é o mundo.
Deus tem compromisso com o mundo. O compromisso de Deus com o mundo foi esse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, porque o mundo agora pode crer. Não morra, mas tenha vida eterna. Então o compromisso de Deus já foi estabelecido. Porque Deus deu a oportunidade ao mundo agora de adquirir fé no coração, para sair da cegueira espiritual que esse mundo plantou. Porque quem planta cegueira espiritual é o mundo. Porque, eu vou te falar, a gente, quando não tem essa visão clara a respeito do que Deus é, a gente faz um monte de coisa que a gente acha que está certo. E vai alguém falar com a gente que está errado. Fala para uma pessoa que pecado está errado. Cara, isso aí desagrada a Deus que você fala. Eu quero. É isso, rapaz. Deus. Não é nada disso. Isso é uma mentalidade sua. Mas na verdade que a pessoa está com aquela mentalidade do mundo. Que ela acha que Deus é para todo mundo. Você tem essa mentalidade ainda? Está errado. Deus é para os que creem. Ele está acessível para todo mundo, mas tem que crer. Porque a fé está liberada para quem quiser ter. Porque Jesus falou, em uma certa ocasião, Jesus disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse monte, ergue-te e lança-te no mar. E o grão de mostarda é o menor grão que existe na terra. Então não precisa de ser, uau, mas se você tiver fé do tamanho do menor grão que existe na terra, você já tem uma grande capacidade, porque é crença, certeza. Porque o que eu e você precisamos entender é que não dá para negociar a certeza de quem Deus é. Porque o que mais, eu tenho certeza que em Deus é porque eu sou da igreja. Não é não, cara. Hoje a gente escutou uma pessoa que é da igreja, líder de igreja, falando um monte de coisa que Deus não é. Que Deus não é e que Deus não faz. Mas peraí, pastor, como é que o senhor sabe? Porque não está escrito isso. Que Deus se revela pela sua palavra. Eu não venho para cá, a gente não inventa o que Deus faz ou fala, porque eu disse, mas pela palavra, por aquilo que está escrito. E essa pessoa não conhece nada de quem Deus é. Por quê? Porque a mentalidade dela está totalmente contrária àquilo que Deus é. Porque o nosso testemunho será resultado da certeza que carregamos. O meu testemunho a respeito de Deus será resultado da certeza que eu carrego. Porque está escrito ali, eu pego esse verso aí e medito nele a beça. É o verso da minha meditação. Pela fé os antigos alcançaram um bom testemunho. Então o bom testemunho deles no passado tem um caminho que foi pela fé, que é o mesmo. Porque o bom testemunho nosso do presente é pela fé. Porque é a mesma coisa que Deus. Aí ele começa a falar dos heróis da fé, de Gideão, de Baraque, de Cícera, de Jefté, daquela galera que agiu pela fé, que era motivado pela fé, e o resultado da vida deles. Então, porque caminhavam com certeza. Porque que tu olha, eu li vários textos aqui, e um deles que eu me recordo bem, é o rei Asa, que ele fala para Deus, o rei Ezequias também, que ele diz para Deus, Senhor, olha, está vendo esse monte de gente que está vindo aí contra mim? Eu não tenho força para encarar esse povo aí, mas os meus olhos estão colocados em ti. Pronto, venceu a guerra. Ele venceu a guerra, porque a confiança dele e a certeza de quem Deus era e aquilo que Deus ia fazer estava em alta na vida dele. Porque eu não posso ficar olhando para o externo. Pastor, mas eu estou vivendo isso e aquilo. Cara, isso aí não tem nada a ver com... Deus está agindo. Mateus capítulo 14, Jesus vem andando por cima da água, ele estava afundando. A mesma água que ele estava afundando, Jesus estava em cima da água. A mesma tempestade que estava fazendo o barco afundar, Jesus estava em cima. Fala comigo, a mesma tempestade que estava fazendo o barco afundar, Jesus estava em cima. E é estranho até falar isso. Eles morrendo afogados aqui, o barco quase afundando e Jesus aqui em cima da tempestade.
A mesma tempestade que ali estava afundando o barco, aqui Jesus estava em cima. Então, nunca avalie a tua vida por aquilo que você está vivendo. Porque a resposta pode estar na tua frente. Você está me ouvindo aqui nessa noite? Que a gente está falando desse assunto aí que fé tem inimigos, querido. Mas se eu não trabalho isso, o maior inimigo da fé sou eu mesmo. Porque o inimigo vai trabalhar poderosamente contra você para encher teu coração de dúvida. Aí tu é uma pessoa cheia de certeza, caminha, quando daqui a pouco olha para você, você perdeu o foco. Mas por quê? Porque a base que você colocou debaixo dos seus pés não era sólida. Porque essa palavra fé é firme fundamento. Eu falei aí semana passada, semana retrasada, que o grande erro das pessoas é deixar o diabo fundamentar mentira no coração delas. Que a humanidade, o inimigo tem fundamentado mentira no coração deles. Um montão de gente caminhando sobre mentira. Vai conversar sobre as pessoas, sobre vida eterna. Todo mundo vai morrer e vai para o céu, querido. Esquenta não. Deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero aqui, que quando eu morrer eu vou para o mesmo lugar que você. Essa é a mentalidade das pessoas. No maior engano do diabo. Porque o diabo já fundamentou mentiras no coração dela. Achei aí de religião, fundamentação do diabo na mente das pessoas. Aí quando chegar do outro lado, peraí, não era para o céu que eu ia? E o elevador descendo? Era. Aí não quis dar ouvido à verdade, porque não fundamentou, não tem a base sólida. Relacionamento com Deus não é vago. Relacionamento com Deus tem solidez. Relacionamento com... Pergunta a algumas pessoas, você é da igreja desde criança, nasceu na igreja, morrer hoje, tu vai para onde? Não sei, só Deus é que sabe, o futuro pertence a Deus. Que tipo de relacionamento é esse que Deus não coloca no meu coração uma convicção a respeito do meu futuro? Que Deus é esse? Porque relacionamento com Deus tem que trazer crescimento para a gente. Porque a visão que eu tinha ontem a respeito do relacionamento com Deus já tem que ser mudada. Antigamente eu pensava o que eu achava. Agora Deus está iluminando as coisas, a cada semana, cada reunião, cada momento que eu abro a Bíblia, cada momento que eu oro, Deus está iluminando a minha vida com a verdade. Aí eu saí da fundamentação da mentira do diabo para a verdade do Espírito Santo. Fala amém. Aí agora você está enxergando. Caramba, eu estava na maior furada. Deus me deu essa oportunidade. Então, caminhamos pela fé, alinhando nossos pensamentos ao pensamento de Deus. Falei isso semana passada. No livro de Isaías, capítulo 58, diz que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a verdade é que nesse relacionamento com Deus, Deus está sempre nos puxando para cima. Para onde Ele está, qual a visão dEle. Porque o nosso amadurecimento vai fazer perguntas. Qual é a visão que Deus tem a respeito do meu casamento? Qual é a visão que Deus tem sobre a minha vida financeira? Qual é a visão que Deus tem? Porque o pensamento de Deus é acima do nosso. Porque se eu pensar alinhando o pensamento de Deus, o que vai acontecer? A mentira vai sair da minha vida. Porque cheio da verdade, a dúvida é eliminada. Como é que a dúvida é eliminada? Pela verdade. Então, se eu tenho certeza, eu começo a eliminar a dúvida da minha vida. É isso que acontece com a nossa vida, a gente começa a vir à igreja, vir aos cultos, nos envolver com a palavra, a dúvida vai saindo da nossa vida. E a gente vai tendo certeza. Então não tem mais ninguém que possa nos tirar do caminho, porque agora eu tenho convicção e certeza. Eu ando pela fé, porque o combate é de pensamento. Fala comigo, o combate é de pensamento. Querido, eu vou continuar daqui, semana passada eu parei aqui, o combate é de pensamento. Se você quiser anotar, anota aí. Andar pelo pensamento das trevas é caminhar para a destruição. O mundo cada dia está mais destruído. Mas por quê? Porque caminha pelo pensamento das trevas. Porque não dá liberdade a Deus, para Deus colocar o pensamento dele. Porque nós nos enchemos de dúvida, pensando o que as trevas querem. Nós nos enchemos de dúvida, pensando os pensamentos das trevas. Porque o pensamento das trevas não tem certeza.
No livro de 1 Samuel, capítulo 17, Davi chegou na guerra, a guerra já estava perdida, tá, querido? Por que Davi ganhou aquela guerra? Porque ele chegou lá com convicção e certeza. Porque quando Golias, que era o opressor, a figura do diabo, naquela situação, que ele começou a oprimir a Israel na presença de Davi, Davi tinha certeza, porque Saul e todo o exército de Israel já tinha se entregado. Sem combater, só por palavras e aquilo que ele mostrava. Só que lá, a partir do capítulo 40, verso 40 do capítulo 17, ele bate de frente com Davi, porque até ali Davi estava de longe. E quando ele viu Davi, Davi pegou 5 pedras no riacho, que segundo tinham 5 gigantes lá, e pegou o cajado dele, que estava na mão dele, que ele era pastor de ovelhas, e a tiradeira. E quando Golias viu Davi, ele riu de Davi, falou: vem cá, eu sou algum cachorro para tu vir com um pedaço de pau e pedra? E zombou de Davi. Só que ele mandou uma palavra para Davi, disse: olha, hoje eu te amaldiçoo pelos meus deuses. E está escrito lá no livro de Hebreus, de Gênesis capítulo 12, que maldito seria aquele que amaldiçoasse um filho de Abraão. E ele amaldiçoou um filho de Abraão, aí ele quebrou a vida dele. E ele falou para Davi: eu vou cortar a tua cabeça e vou dar às aves do céu. Ele disse: eu vou cortar. Quando que ele falou? Ele não tinha certeza que faria, porque o inimigo não tem certeza que vai te destruir, só se você deixar. Davi não, Davi no versículo 45 falou: hoje, que dia que Davi falou? Porque Davi podia ter certeza. Falou: hoje eu vou cortar a tua cabeça e vou dar às aves do céu, os animais do campo. Os cadáveres dos filisteus hoje será dado. E aconteceu exatamente. Por quê? Porque Davi tinha certeza, tinha convicção, tinha fé. Ele poderia falar hoje. O inimigo não pode falar hoje, porque a destruição só vem se nós permitirmos, se nós deixarmos a fé de lado. Então, ele queria implantar o pensamento dele em Davi, como implantou o pensamento dele em Saul e no exército de Israel. Só que ele não conseguiu implantar. Davi foi com a convicção, falou: hoje mesmo o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Vou te mostrar, sem espada e sem lança, porque do Senhor é a guerra. Pronto, meu irmão, acabou. Venceu a guerra com uma pedrada, porque carregou convicção no coração. Porque é isso que Deus espera da nossa vida. Que hora que apareceu a figura de Deus ali? Vai, Davi, que eu estou contigo. Não, porque era no coração dele. Porque eu me relaciono com Deus para ser alguém cheio de fé na hora dos combates. Eu me relaciono com Deus. Eu me encho de fé para encarar o meu dia a dia. Porque no céu não precisa de fé. Fé aqui na terra. Posso ouvir um amém? Porque quem quer ser cheio da verdade tem que buscar todo dia. Ah, eu vim ao culto. Não, anota aí. Quem quer ser cheio de fé, cheio da verdade, tem que buscar todo dia. Que tem que ter relacionamento com Deus. Porque quanto mais comunhão, mais eu cresço. Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais de Deus vem para a minha vida. Você está me ouvindo ou não? Então, se eu não gasto tempo com Deus, eu vou apresentar o quê? Porque a Bíblia diz que Moisés passava 7 dias no monte. Quando ele descia, ninguém nem podia olhar para Moisés, tanto de Deus que tinha na vida dele. Pastor, funciona assim? Claro que sim, querido. Quem já foi ao monte aqui? Você volta diferente ou não volta? Porque tu gastou um tempo ali, querido. Quem já se consagrou assim uma manhã, consagrou um dia a Deus aqui? Faz isso sempre para tu ver. Teu dia vai ser diferente, que quando tu sai da oração, tu já sai diferente. Por isso que eu sempre dou um conselho. Qual é? Tu está na guerra, tá combate, está irado, está aborrecido? Vai orar. Porque quando tu sair da oração, tu já vai sair diferente. Porque tu foi ali por causa de Deus, amém ou não amém? Vai para a oração. Vai para o teu quarto, vai para um cantinho, começa a orar: Deus, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda aí, estou aqui nessa e tal. Você vai ver começar o refrigério tomar você, querido, de uma tal forma, que você vai crescer nisso. Porque você deu lugar à verdade.
Você está me ouvindo ou não? Você deu lugar, você está buscando. Então, eu busco todo dia. Eu sempre aconselho, você que sai de casa de manhã para trabalhar, gasta um tempinho lendo a Bíblia, gasta um tempinho orando. Você faz isso aí que tu vai ver como é que vai ser tua semana, como é que vai ser teus dias. Ah, vou atrair contra-ataque. Querido, contra-ataque tu vai atrair todo dia, tu é ser humano. A questão não é o contra-ataque, é como que você está diante do contra-ataque. Porque a palavra de Deus diz: fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, contra-ataque terá com o marido, com a esposa, com o filho, com a casa, com o trabalho, com a empresa. Mas busca a Deus todo dia. Fala comigo assim: eu preciso buscar Deus todo dia. Porque quanto mais eu busco a Deus, mais da verdade de Deus vem para a minha vida. Agora nós passamos aí 12 dias com culto todo dia. Cara, é uma diferença muito grande. Segunda-feira a gente vai começar o nosso jejum aqui, 7 dias de jejum. De segunda a domingo. Começar às 6 da noite, terminar às 6 da manhã. Nosso jejum mensal. Toda a igreja. Oração na igreja todo dia, de 9 às 10. Se puder vir para cá, vem. Vem para cá. Vem para a congregação orar. Que você vai ver a diferença que isso faz na tua vida. Gasta um tempinho da tua semana colocando um CD, e Deus, em nome de Jesus, vou gastar esse tempo aqui só eu e o Senhor. Tu vai ver que diferença que faz isso, querido. Porque a atividade da nossa vida, por que o judeu ele tinha um dia separado, que ele não podia fazer nada? Porque na verdade o sábado era só para eles buscarem a Deus. Eles não faziam nada, eles faziam tudo até sexta, eles fazem isso até hoje, mas não para buscar a Deus. Eles fazem isso por causa da lei, que é ordem. Mas não era isso que Deus queria. Deus queria que eles tivessem um momento só com Ele. Porque Deus tem prazer no relacionamento com a gente. Posso ouvir um amém ou não? Então, o tempo que você tiver, querido, começa a estabelecer na tua vida, gastar um tempo com Deus. Porque tu vai perder quanto? Nada, tu só vai ganhar. Porque Deus só acrescenta. Deus só acrescenta na nossa vida. Porque, pastor, eu quero conhecer mais de Deus. Gasta tempo com Deus, querido. Gasta tempo. Você já passou uma madrugada lendo a Bíblia? Tem gente que passa a madrugada vendo filme, vendo novela, vendo série. Passa uma madrugada lendo a Bíblia, querido. Você vai ver a diferença que isso faz na tua vida espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23 diz assim: aí, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Porque fé, querido, é resultado de pensamento. A ser renovado no modo de pensar. Nós lemos semana passada, Romanos capítulo 12, verso de número 2, está escrito lá: renova a tua mente. Renova a tua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o pensamento de Deus nos conduz a caminhar fora do pensamento desse mundo, que é inspirado pelas trevas. O pensamento desse mundo é inspirado pelas trevas. O pensamento de Deus, vai anotar aí, o pensamento de Deus nos conduz a caminhar fora do pensamento desse mundo. Porque o pensamento desse mundo é inspirado pelas trevas. Infelizmente. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Por que a gente tinha um pensamento estranho à aliança que Deus tinha com a gente? Porque nós éramos guiados pelo pensamento do mundo. Pensávamos como o mundo pensa. A mentalidade que a gente tinha era a mentalidade que o mundo tinha. E outra coisa, com a mentalidade que o mundo tinha, nós trancávamos o nosso coração para a verdade. Como é que a verdade entra no nosso coração? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz que o Deus desse século, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a glória eterna de Cristo Jesus. Cegou o entendimento.
Então, incredulidade traz cegueira. Eu não tenho visão clara a respeito do mundo espiritual, porque eu estou na cegueira espiritual. Por isso que a gente tem que ter uma paciência com a nossa família, porque eles estão na cegueira espiritual. Eu tenho um grupo da minha família lá, que todo dia eles mandam um santo e uma oração lá para o grupo. Todo dia. Nós fomos lá no norte, lá, cada casa lá dos meus parentes que chegava tinha um altar lá. E a gente na maior paciência. Lá no trabalho, lá em Caxias, na quarta-feira, lá no Amapá, tem uma mãe de santo que compra peixe comigo lá. A semana eu dei um caixote a ela. Com a Carol eu vou pregar o evangelho para ela. Porque ela já viu que eu respeito ela. Porque eu tenho que entender que tem alguém ali sendo cego, está sendo cego. Há uma cegueira. Então, se tem cegueira, não tem entendimento. Eu não penso o pensamento de Deus, eu vou andar como o mundo manda. E o mundo acha que está andando em fé. Outro dia, um menino colocou uma frase aí no WhatsApp, eu vi o fundo do WhatsApp. Eu não vivo socado dentro de igreja, mas estou cheio de Deus dentro do meu coração. Mentalidade dele. Vai falar que ele está errado. Mas isso é verdade? Não. Se fosse assim, Deus não estabelecia a congregação. Eu sirvo a Deus da minha maneira. Está errado. Deus estabeleceu uma maneira para a gente servir a Ele. Então quem não... anota essa frase se você quiser. Quem não vive pelo pensamento de Deus, não é liberto. Quem não vive pelo pensamento de Deus, não é liberto e não será liberto. Porque só se aplica aos pensamentos desse mundo. Nunca consegue, querido, olha só, Deus não tem outro caminho para falar com a gente. Se o meu coração, o meu pensamento está só nesse mundo, a voz de Deus nunca vai ter clara para mim. Então eu nunca faço o que Deus me pede e a obediência precede o milagre. Primeiro vem a obediência, porque onde tem obediência tem milagre. O Espírito Santo pode me pedir alguma coisa e eu faço. Eu estou com um coração aberto para o Espírito Santo me pedir, ou eu tenho um coração durão a respeito disso? Eu não tenho sensibilidade nenhuma pela obra do Senhor. Não, isso aqui eu deixo de lado. Espera aí, a palavra é a totalidade, querido. A Bíblia não se fragmenta. É Deus falando. É Deus ministrando. E eu vou sendo ministrado nessa fé, eu cresço nessa fé, a partir do pensamento que Deus tem a respeito da minha vida e da tua. Então, quem não vive o pensamento de Deus não é liberto, porque podemos pedir ajuda ao Espírito Santo para colocar o pensamento de Deus em prática. Nós podemos pedir ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso ajudador. O Espírito Santo é? Você tem que entender que tem uma pessoa de Deus com você para te ajudar. Pastor, que é isso? Eu não entendo isso. Não entende não, querido. Não fica com a cabeça não. Se desse para cortar isso aqui, era bom. Não fica com a cabeça, não tem que entender, tem que crer. Mas tem uma pessoa de Deus conosco. É o Espírito Santo, que a Bíblia diz que nos guia, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta. Ele está aí para nos trazer, para nos fazer crescer. Porque a nossa maneira de pensar pode nos escravizar. A nossa maneira. Por isso que eu e você precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo para pensar como Deus pensa. Eu tenho a minha família e não sei o quê. Aí a pessoa vai com aquele pensamento, pode estar escravizado por causa daquele pensamento. Pede ajuda ao Espírito Santo, querido. Espírito Santo, eu estou pensando certo a respeito disso aí. Eu falei quarta-feira aqui, quinta-feira, não vai falando que você tem razão, não. Porque você pode estar caindo na maior cilada do diabo. Porque nem sempre ter razão aqui na terra é estar certo no céu. Fala, ui. Mas eu tenho razão, o senhor não sabe. Não faz isso. Fala com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou certo. O Espírito Santo te ajuda. Para você não ficar escravo do teu pensamento.
Porque quando nos posicionamos pelo pensamento de Deus, as coisas acontecem. As coisas acontecem por causa do pensamento de Deus. Porque o pensamento de Deus é fé. É trazer a existência. Jesus falou, tende fé do tipo de Deus. Marcos capítulo 11, verso 22. Tende fé em Deus, tende fé do tipo que Deus tem. A fé que Deus tem traz à existência aquilo que não existe. Então, com o meu pensamento escravizado, que eu não dou liberdade ao pensamento de Deus, que é a verdade, essa palavra, que eu estou dando liberdade, porque vir ao culto e ouvir mensagem, botar no rádio, ler Bíblia, e não ser atingido, não ser confrontado por essa verdade, aí é sinal que essa verdade não é absoluta para você, porque isso tem que dar direção à nossa vida. Porque se envolver com Deus, andar pela fé, é sinônimo de transformação. Ovelha, você está sendo transformado? Então você está andando pela fé. Pastor, eu já estou nessa jornada e não mudou nada lá em casa. Está andando pela fé. Porque as pessoas, elas vêm à igreja, aí elas começam a conquistar aquilo e depois começam a perder a oportunidade. Porque eu falei aqui, José, ele saiu do calabouço, do poço, na casa que os irmãos dele jogaram, para ser governador da casa de Potifar. Qual era melhor? Ser governador na casa de Potifar ou morrer no poço? Ser governador, não é isso? Na casa de Potifar. Só que aquilo não era o melhor de Deus para ele. Era o melhor para aquele momento. Então nunca se conforme com aquilo que Deus já te deu, porque Deus ainda tem algo maior para te dar. Amém ou amém? Deus tem algo para fazer. E eu preciso caminhar na minha posição. Pastor, qual a jornada que eu tenho que passar? Não sei, querido. Você tem que caminhar com Deus. Amém ou amém? Vendo aí aquilo que... Porque às vezes vem uns pensamentos na tua vida que você pensa que é você mesmo. Mas é o Espírito Santo que ele não te acusa, ele te consola, ele te dá direção para você tirar aquilo da tua vida. Acertar aquilo ali, porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Eu não posso saber algo que eu tenho que acertar na minha vida com Deus e eu não acerto, querido, porque eu estou dizendo que eu sou incrédulo, porque eu já sei o que eu tenho que fazer, porque a maneira do mundo pensar afasta as pessoas da verdadeira fé. A maneira do mundo pensar afasta as pessoas da verdadeira fé. Porque eles têm fé. Conversa com as pessoas sobre fé. Caramba, de novo. Conversa com as pessoas aí fora sobre fé. Eles têm uma mentalidade. Provérbios, capítulo de número 20, 21 diz: meu filho, escuta o que eu lhe digo, presta atenção às minhas palavras, nunca perca de vista, guarda no fundo do teu coração. Por qual palavra que eu tenho que ser guiado? Pela palavra de Deus. Meu filho, não perca de vista. Pastor, mas eu vou perder minha identidade? Não vai não, querido, é verdade, tu vai ganhar a tua identidade, a identidade do céu, amém ou amém? De nova criatura, que está sendo guiado pela palavra. Olha o que ele disse, presta atenção às minhas palavras e não perca de vista, guarda no fundo do coração. Então é relacionamento com a palavra de Deus, porque esse relacionamento faz você matar a maneira humana de pensar todo dia, porque a maneira humana de pensar tem que ser morta. Fala comigo, a maneira humana de pensar tem que ser morta, pensar como nova criatura, ter uma visão de Deus. Querido, Deus nunca coloca ninguém para baixo. Sabia disso? Desanimado, não. Deus vai sempre... A palavra de Deus é: você nasceu para ser cabeça e não cauda, amém ou amém? Nasceu para estar por cima e não por baixo. Porque essa é a visão. Mas o quanto de verdade eu estou aplicando ao meu coração? Porque eu valorizo ouvir verdade. Porque você terá vários desafios.
Porque a maneira de Deus nos construir é pela maneira dele pensar. Como é que Deus nos constrói? Pela maneira dele pensar. Então Deus tem colocado, porque lá no livro de Mateus, capítulo de número 13, Jesus estava conversando a respeito de eternidade, aí Pedro traz uma revelação do Espírito Santo. Fala, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E trouxe uma revelação. Jesus falou, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, que não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Só que daqui a pouco ele está chamando Pedro de Satanás, porque o mesmo Pedro que teve uma revelação do céu, agora está dando uma ênfase à revelação do diabo na vida dele, da influência do diabo. Porque é esse equilíbrio que Deus quer fazer você ter na vida, que a influência da tua vida que vai conduzir, que essa palavra que gera, que estabelece o teu dia a dia, é a palavra dele no teu coração, que vai ser uma palavra de fé. Posso ouvir um amém? E ele vai te construindo, porque a proposta de Deus é te construir. Fala para quem está perto de você, cada dia tu serás melhor, amém ou não amém? Andando com Deus, a cada dia tu vai ser melhor, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, cada dia ser melhor, amém, irmãos? Porque Deus está te construindo. A jornada de Deus é isso aí. Pastor, mas eu mudei pra caramba. É porque você está dando liberdade a Deus para te construir. O verdadeiro, o homem interior. Porque quando Deus criou o homem lá no livro do Gênesis, ele descia todo dia para conversar com Adão. Só que um dia ele chegou, Adão tinha se desviado. Porque os pensamentos de Deus são a sua palavra. A palavra dele é o pensamento dele. Então não tem outra maneira de Deus te construir se ele não tem liberdade para ministrar a palavra dele no teu coração. Então quanto mais liberdade nós damos a Deus, mais construído eu sou. Porque a opinião humana não liberta. Anota aí, opinião humana não liberta. O que liberta é a palavra de Deus. Porque muitas vezes, no lugar da gente andar atrás da palavra, a gente está atrás de opinião humana. A gente tem que estar atrás da verdade, que é isso que nos constrói. Porque quanto mais comunhão com Deus, mais liberto eu serei. Ó, vou te falar, você vai encontrar com pessoas aí que um dia se converteu até primeiro do que você, e vai achar que você é crente estranho agora. Porque a pessoa se converteu primeiro, mas ela não tem verdade no coração. Ou não está ouvindo verdades, ou não aplica o coração dela a verdade. Porque quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais liberto eu sou. Porque essa libertação é um ato contínuo. Fica tranquilo, você, pastor, mas tem um negócio aí que eu faço ainda. Cara, isso vai sair da tua vida. E quanto mais prazer em Deus, mais transformado você será. Porque o pensamento de Deus traz vida para dentro de nós. O pensamento de Deus é vida e paz. Fala comigo, vida e paz. Porque pensar como Deus pensa atrai a atenção de Deus. A atenção de Deus. No livro de Atos, capítulo 7, tem um texto lá que conta a história de Estevão. Estevão começou a pregar o evangelho e algumas pessoas não aceitaram o evangelho que foi pregado. E para você ter uma ideia, no final Estevão foi apedrejado. Mas mesmo diante daquele apedrejamento, o comportamento de Estevão foi de alguém do céu. Porque caminhar com Deus tem que ser independente do que você aconteça contigo aqui nessa vida. A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado e ele estava vendo o céu aberto. O pai e o filho olhando para ele lá do céu. Ele falou, vejo Jesus, vejo Deus Pai e Deus Filho olhando para mim. O céu estava de pé olhando para ele, porque o comportamento dele, o pensamento dele estava sendo o mesmo daqui da terra. Na terra estava sendo no céu. Porque quando Jesus falaram, Senhor, me ensina a orar. Jesus nos ensina a orar.
Jesus falou, quando orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Seja a tua vontade feita aqui na terra como é feita no céu. E o texto de Atos capítulo 6, 7 de Atos, versículo 54 e 60, diz assim, deixa eu ler aqui para você. Estevão estava pregando o evangelho, fazendo o quê? Pregando o evangelho, que cura, que salva, que liberta, que traz milagres. Aí está escrito assim: ouvindo isso, ficaram furiosos, rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Por quê? Relacionado com Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, Jesus de pé, à direita de Deus. E disse: veja o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seu irmão aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou: Senhor, não consideres culpado deste pecado. Dizendo isto, adormeceu. Quem fez essa oração quando morria? Jesus. Senhor, perdoa que eles não sabem o que fazem. O mesmo pensamento do céu aqui na terra. O que Deus quer é que a tua vida e a minha seja um canal daquilo que Ele é. O mesmo pensamento de Deus. Pastor, mas tem muita coisa para pensar. Mas procura sempre buscar e trazer teu pensamento novamente para o céu. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Outro dia alguém me perguntou: pastor, de onde vem a unção do Senhor? Eu falei: a minha unção, eu só penso em Deus. Quando vem outro pensamento estranho, eu deleto e volto a pensar em Deus. Eu só penso em cura, libertação de pessoas, milagre, de ver essa igreja caminhando, de ver família sendo consolidada, de ver família sendo transformada, de vendo gente sendo curada, liberta, de vendo Deus agir na tua vida, responder a tua oração. Porque esse é o desejo de Deus, é manifestar Deus aqui na terra. Porque só fica furioso com o pensamento de Deus quem não quer ser transformado. Eles ficaram furiosos com o pensamento de Deus, porque não queriam ser transformados. O pensamento de Deus, querido, é para nos transformar. Posso ouvir um amém? Porque avançamos pela construção do nosso homem interior. Nós vamos avançar a cada dia, porque o nosso homem interior está crescendo. Meu homem interior, meu homem interior está crescendo, está amadurecendo, a minha fé está se fortalecendo a cada dia. Eu posso trazer a existência pela fé que Deus me deu. Deus me deu fé para trazer a existência, para mudar situações. Deus me deu fé para mudar a minha própria vida. Meu caráter está sendo transformado pela minha fé. Porque a maneira de pensar traz uma outra expressão interior. Essa nova criatura que está crescendo dentro de você e vai aparecendo, que prega, que cura, que liberta, que evangeliza, que agora é transformado. E as pessoas vão olhar: para que aconteceu contigo? Que aconteceu que você agora é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que se envolve com Deus, que valoriza a palavra de Deus, que está crescendo com a palavra de Deus, que está fortalecendo a tua fé, que está usando a tua fé e está crescendo nessa fé e está vendo o resultado dessa fé. Antigamente a gente falava que tinha fé, mas não tinha resultado. Agora não, agora a gente chama a existência. Agora o poder de Deus vem sobre a nossa vida. Agora o poder de Deus aparece no nosso trabalho. Agora o poder de Deus, porque o poder de Deus está liberado pela nossa fé. Posso ouvir um amém? Fica de pé. Fala: o poder de Deus está liberado por
causa da minha fé. Aleluia. Glória a Deus, querido. Podemos andar no poder de Deus. Se alguém se aproximar de você, estou passando mal, chama essa pessoa, fala assim, vem cá que eu vou fazer uma oração por você, porque o poder de Deus está em você por causa da fé agora, querido. Poder de Deus. Vem cá, estou com uma família aí, alguém lá está passando isso ou aquilo. Vem cá, vamos orar aqui agora. O poder de Deus está na minha vida, porque é a fé que eu tenho para mudar e sair na sua vida. Porque o poder de Deus está contigo. Posso ouvir um amém? Feche teus olhos e fala, o poder de Deus está comigo. Eu posso trazer a existência. Eu posso usar a fé. A fé tem inimigo, mas eu não me rendo aos inimigos da fé. Eu não me rendo. Eu não me rendo à dúvida, eu não me rendo ao medo. Eu não me entrego. Eu estou crescendo na fé. A cada dia estarei mais firme. Em nome de Jesus, a cada dia haverá mais resultado na minha vida. Por causa da fé. Por causa da fé. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Que a tua graça, Senhor, a liberdade que o Senhor tem nas nossas vidas, que tu entregou a tua vida por nós. Nós podemos crescer, amadurecer, de ser tratado no nosso homem interior e ser construído no nosso interior pela tua verdade, que nós estamos crescendo a cada dia, sendo transformados. A cada dia nós temos mais prazer na tua obra, mais prazer de estar contigo. Esses cultos nos dão uma alegria muito grande, que nós crescemos nele, mergulhamos nesse ambiente transformador, Senhor, mergulhamos nesse ambiente do teu poder, que está liberado neste lugar, debaixo da tua graça, do teu poder, meu Deus. E amanhã, a essa hora, teremos um testemunho de vitória para contar, porque é o Senhor quem cuida de nós. Te damos liberdade, Senhor, que a tua palavra, o fruir da tua palavra a cada dia nas nossas vidas, porque o Senhor se manifesta onde tu é adorado e revelado, meu Deus. E no nome de Jesus, tu é revelado nesse lugar, e revela-te, Senhor, na ação, no poder, naquilo que chamamos de existência, que caia por terra todas as barreiras, bloqueios espirituais, que as doenças caiam por terra, que as enfermidades caiam por terra, a pobreza, a ruína, a miséria caia por terra, a luta conjugal, a briga familiar, Senhor, as doenças emocionais, em nome de Jesus, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, xacantalabachere, cantarabachai. Oh, Espírito Santo, que caia por terra, porque o poder de Deus está liberado. O Senhor nos deu poder, Senhor, para ser tua testemunha. Ó Deus, até os confins da terra, poder para ser testemunha dos teus milagres, Senhor, a partir da nossa vida, porque profetizamos, Senhor. Oh, xacantalabachere, cantarabachai.